Está no ar mais um DAPcast, um podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dário Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco aqui o Ricardo, que é, né, proprietário da empresa SSI Hydraulics. Pode ficar à vontade aí, Ricardo, para se apresentar. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar participando aí desse podcast. É muito importante para quem está nos assistindo e entender um pouco do nosso mercado também. É um mercado bem complexo, né? A parte hidráulica ela Sim, é bem complexa e é interessante a gente fazer esse bate-papo. Então, parabéns pela iniciativa. legal, legal. E a SSI, a gente está no mercado aí há 13 anos, né? Eu venho do mercado de hidráulica há 29. Puxa vida. Comecei, né, como estagiário, né, com 17 anos. Então a gente tem um pouquinho de conhecimento aí na área, tem um pouquinho de know-how. Né? Trabalhei em várias empresas até conseguir montar a SSI, né, uma empresa consolidada no mercado, né? A gente atende vários clientes de vários segmentos, né? Tudo voltado para hidráulica, para projetos hidráulicos, enfim. E vai ser bacana a gente fazer esse bate-papo aí para falar um pouquinho da nossa história. Show de bola. Galera, lembrando que esse podcast aqui, ele está sendo, né, publicado aí no YouTube e também todas as plataformas de podcast aí, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então você pode ouvir aí, você que está nos ouvindo, pode assistir também no YouTube. E você que está assistindo, se não fez a inscrição, já faça a sua inscrição agora, porque tem muito conteúdo aqui, muito convidado top aqui, que os caras são doutores no assunto e vai compartilhar muitos insights com vocês. Então, já faz a inscrição, ative o sininho aí e já deixe seu like logo no início aí. Lá. Aqui é bem bacana o DAPcast aqui, a gente traz convidados que têm bastante conhecimento, como você, né? E para agregar com nossos inscritos aí, inscritos também, e para levar soluções, né? A gente fala Uhum. aqui, gente, que o DAPcast é para ajudar você com os desafios da indústria, e é isso mesmo. A gente acabou de falar no offline aqui sobre bloco de segurança, né? A Sim. gente vai trazer esse conteúdo para vocês aí, vai esclarecer. E aí depois vocês podem procurar o Ricardo, procurar a SSI para, né, ter Ajudar, né? mais detalhes, mas, né, até se você precisar, é claro, toda empresa vai precisar, tá? Não tem como. Não tem como fugir disso. E, assim, nada mais justo que você ter, na era tecnológica que nós estamos, Uhum. ter bastante informação para você fazer a escolha certa, né? É, Exato, né? exato. Porque são dispositivos que têm um valor Agregado alto. alto, né? Uhum. Então, você tem que fazer a escolha certa, né? É isso aí. Na SSI hoje, vocês trabalham com projetos. Fala um pouco sobre os projetos que vocês desenvolvem lá. Com NR12 ou no geral? Pode ser no geral. Depois a gente entra no quesito NR12 para falar dos É, blocos e tudo mais. a parte hidráulica ela é bem extensa, né? Então a gente não fica restrito a um determinado projeto, né? Cada máquina é uma criação, né? Cada máquina vai ter o seu desempenho, vai ter sua velocidade, vai ter sua pressão de trabalho, né? Vai ter sua força aplicada. Então a gente nunca fica restrito a um determinado projeto, nunca é um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá certo. Na hidráulica, é uma engenharia que ela está aplicada o tempo todo de acordo com a demanda do cliente, né? Então, o que vem para nós de informação, por isso que a informação nesse primeiro passo é muito importante, a pessoa realmente saber o que ela quer, porque também a hidráulica, se você faz um projeto errado, para você revisar isso fica quase impossível, né? De repente o cliente passa uma velocidade, a velocidade não atendeu, né? Como que você muda isso? Tem que trocar a bomba, muda motor elétrico, muda tamanho de tanque, diâmetro de tubulação. Então, uma coisa puxa a outra, então você tem que ter um escopo do fornecimento muito bem elaborado para que o projeto também seja. Então, a gente depende muito mais da informação de quem está passando para nós, né? O que ele quer, do que a gente executar. Então, a Certo. execução do projeto para a gente é algo corriqueiro, já está no nosso dia a dia, e a gente abrange aí todos os segmentos. Falou de acionamento hidráulico, né? Transformar aí fluido em força, a gente se vira. É uma conversão, né, cara? Geralmente é a parte elétrica, né? Que você falou da bomba e ela gera pressão. E Uhum. depois o fluido hidráulico gera a força mecânica aí, gera trabalho, né? Na ponta Exato. na saída dos atuadores. É isso aí.
E assim, vocês fazem a parte de cilindro e bomba também, recuperação? Vocês trabalham com a divisão de manutenção e projetos novos ou é só projetos novos? Então, na SSI, a gente tem praticamente dois segmentos dentro da empresa. Até a Eaton, né, que nós somos distribuidores da Eaton também, lá atrás ela deu uma dividida no segmento dela, que ela tinha uma divisão chamada Fluid Power, onde ela tinha a divisão Hydraulics e a divisão Filtration. Então, dentro dessas duas divisões, a gente fez a mesma divisão dentro da SSI. A divisão Hydraulics, a gente tem tudo dentro da própria hidráulica. Então, desde o fornecimento de uma unidade hidráulica, desde um componente, uma válvula, uma bomba, um pressostato, a reforma de unidade e o conserto desses itens, fabricação de um cilindro, enfim. Ah, legal. E na divisão Filtration, a gente tem toda a linha de filtração, onde entra contador de partículas, todos os filtros, sucção, pressão, retorno, sistema offline. Então, a própria Eaton fez essa divisão lá atrás e a gente veio acompanhando isso. Não que dentro da empresa exista essa divisão concreta. Sim, sim. Mas a gente acaba dividindo isso, né, para atendimento aos clientes, porque realmente as duas situações se agregam. São poucas as empresas de hidráulica que hoje têm um departamento de filtração. Ah, entendi. Né? Nós temos laboratório próprio. Legal. E a maioria das empresas que trabalham com hidráulica, ou ela é só de hidráulica, ou você pega uma que é só de filtros. Sim, sim. Dificilmente você tem essa união. E essa união veio com a gente com a Eaton. Né? A Eaton, há uns 10 anos atrás, ela comprou uma empresa alemã, né, de filtração, chamada Internorm. Né? E com essa aquisição veio essa distribuição para a gente. Né? Então, nós também não trabalhávamos com filtros. E vocês né? acompanharam como ali. os demais, que a maioria não trabalha, né? Ou depende de alguém. Né? E aí a gente veio num lado contrário aí, entrando forte com essa parte de filtração, porque a preditiva e a preventiva pede muito isso, né? A qualidade do fluido, que é o que vai aumentar a vida útil do equipamento. E aí a gente veio muito forte com isso, né? E acabou nos tornando o maior distribuidor da Eaton a nível de Brasil. Olha que legal. Né? Era um item que a gente nem imaginava em entrar, e para nós agregou muito. Legal, legal. E assim, quando vocês você falou dos projetos, né? Nós executamos projetos aqui também e a gente tem sempre que trabalhar a melhoria contínua, né? Vocês têm lá, por exemplo, você falou da informação. Aí o cliente vem, vocês têm um checklist para enviar para o cliente ou vocês vão fazendo bate-bola ali, extraindo as informações? Não, na verdade são dois caminhos. Alguns clientes, e os maiores são assim, eles já têm o projeto pronto. Ah, tá. Então ele tem um memorial descritivo ali. Ou vem da Espanha, ou vem da Itália, ou vem do fabricante da máquina, já vem um diagrama hidráulico pronto que ele quer que seja feito de acordo com o desenho. Legal. Quando é assim, tá fácil. Legal. Diferente disso, se o cliente não tem nessa estrutura, aí a gente faz a visita até o cliente, nada por telefone, nada por e-mail, a gente vai até o cliente para entender o que ele quer, para entender a máquina, para entender o local, porque como eu falei, uma informação errada nesse início erra o contexto inteiro. Perde muito no projeto. Então é quase impossível a gente gerar um projeto sem estar indo no cliente e verificar em loco se realmente o que ele está pedindo é o que a gente vai estar fabricando. Ah, legal. Essa parte eu falei da manutenção, né? E eu vejo até máquinas autopropelidas e outras máquinas, empilhadeira. Vocês fazem também essa parte dos componentes ou não? Dentro da divisão também da própria Eaton, né, e do mercado em si, você tem a divisão industrial e a divisão mobil. Ah, tá. Essa divisão mobil, que entra colheitadeira de cana, que entra empilhadeira, que entra todo maquinário, trator, enfim. Sim, sim. É da divisão mobil. A SSI hoje não trabalha com essa divisão. Tá. Né? Nós somos da área industrial pura. Certo. Né? A gente, desde que iniciou e desde quando nós começamos lá atrás, né? Eu era funcionário da própria Vickers, né? Quando eu entrei lá em 95. Então a gente sempre foi da área industrial e sempre teve essa divisão também dentro da fábrica, né, entre industrial e mobil. Então, desde lá, a gente sempre percorreu, né, na área industrial e a gente não mistura muitas coisas, porque os componentes são diferentes. Tá certo, você é especialista no que você... Exato. Né, no ramo de trabalho que você trabalha aí há mais de 20 anos, então é assim. Apesar que a área mobil vem crescendo
exponencialmente, né? Sim, sim. Não que não seja um mercado atrativo. Por causa do agro também, tem muita É o coisa, agro. né? É o agro que É. puxa. E dentro, hoje, né, tô até com a camisa da Danfoss aqui, porque a Danfoss adquiriu a Eaton do mundo inteiro, Ah, é? né? Mas a Hoje, parte hidráulica só. toda a divisão Fluid Power. Ah, Fluid E Power, Fluid tá. Connects também. A Aerokeep também Não a foi parte de junto. transmissão, essas Não, coisas. não. Ah, Toda, tá. toda a divisão Fluid Power. E a Danfoss, ela vem crescendo mais de 2 dígitos por ano Sim, por conta da Mobil. E o industrial cresce 4%. cara, Então, é muito atrativa a área Mobil, mas a gente gosta da é, industrial. é legal, legal. É, cara, tem que fazer o que você gosta porque você vai fazer muito É. bem, né? É, Uhum. eu também faço o que eu gosto, amo o que eu faço, porque, cara, a gente tem que entregar excelência pro cliente, né? Política do Exatamente. ganha-ganha, né? E a região que nós estamos também, porque se a gente pegar a área Mobil, ela é muito forte, mais para o interior, Sim, né? Ribeirão para frente, Mato Grosso. sim, Mato Grosso, Então, a região, Goiás, né? Essas exato, a região que regiões. nós estamos aqui, É industrializada, né? você não tem quase fabricante da área Mobil aqui, né? Você É. tem uma John Deere, que está aqui do lado, mas que tem Acho que N mais por causa do plantas. aeroporto do que por causa de outra Exato, coisa, entendeu? Da exato. logística e a facilidade em Então, o logística. local em si não ajudou a gente desenvolver pro lado Mobil. Sim. Você falou da Danfoss, cara. Eu trabalhei na editora Globo, né? Na Globo em Vinhedo, Uhum. a gráfica. E as máquinas lá, a maior parte tudo alemã. E tinha muito válvula de fluido, assim, de água. Válvula solenoide da Danfoss, cara. Ela tem uma É. tradição muito, muito boa Ela nessa, tem, nessa ela, parte de válvulas aí. ela tem uma linha de refrigeração, né, Isso, é. bacana, pré-sostato, É isso mesmo. né? Parte de chiller, a gente tinha bastante coisa da Danfoss ali. E na linha hidráulica, ela tinha uma linha pequena, né, que não brigava com a gente, era uma linha bem pequena mesmo, de válvula cartucho, e uma série de motores orbitais, que também quase não concorria com a Eaton, né? E aí, com essa aquisição agora, nossa, a Danfoss absurdamente abriu o mercado de uma maneira que, se ela não for a primeira, ela Tá, tá tá, no páreo ali tá com no relação par. a. Porque somou muitos itens aí da linha da Eaton, né? Da linha Vickers. Sim, sim. Né? Tanto da parte de motores, como válvula cartucho, bombas, enfim. É uma linha gigantesca. E aí a parte industrial que trabalha assim, perto da Eaton ou da Danfoss, a Danfoss agora seria Parker e Rexroth, Na verdade, assim, hoje a SSI, nós somos distribuidores de algumas empresas. certo? A Eaton Filtration continua, né? Então, a Eaton Filtration, ela não tem mais fábrica no Brasil, né? A fábrica fechou aqui no Brasil em 2019 e hoje está só na Alemanha. E essa integração Alemanha-Brasil é feita por nós, né? Então, a gente Tá, adquire todo o material da Alemanha e faz a distribuição a nível nacional, né? legal. Na parte de filtragem. Nós somos distribuidores da Discase, que é uma linha americana, né? Onde pega toda a parte de lubrificação, de container, de respiradores, que pega uma parte mais para blindagem não só de reservatório, mas de redutores, né? Que atende muito bem na parte preditiva. Nós somos distribuidores da Danfoss, que era Vickers, virou Eaton e virou Danfoss, Sim, que é a sim. linha industrial hidráulica. E nós também somos distribuidores da Atos. Atos. A Atos, ela vem muito forte no mercado nacional, né, com equipamentos hidráulicos também, onde não briga muito com Danfoss, até porque quando a gente fala, por exemplo, de válvula monitorada, praticamente duas empresas fabricam válvulas monitoradas, a Rex e a Atos. Sim, Então, uma das situações que a gente foi atrás de começar a fazer essa importação direta da Itália foi por conta das monitoradas, né? Você pega uma Ridac, hoje ela compra a válvula para vender, ela não fabrica. A Parker não tem válvula monitorada homologada, porque tem que ter certificação TUV. Então, hoje as duas maiores a nível nacional é a Atos e a Rexroth tinha Rexroth. com relação a válvulas monitoradas. Então, a Atos veio para agregar, né? Ela tem uma parte também de bomba de paletas variáveis que não tem na linha da Danfoss. Então, a gente agrega a Atos junto com o Danfoss, justamente para complementar a linha. Porque nenhum fabricante tem toda a gama de produtos, né? Até o pessoal Certo. pergunta, pô, mas como que é essa briga? Você é distribuidor de duas marcas que, teoricamente, tem alguns itens que são Concorrentes. iguais, são concorrentes.
Então a gente dá essa mesclada, né? O nosso primeiro contrato é com a Danfoss, né? Então a gente segue esse contrato à risca, Principal aí, vamos dizer assim. exato, mas o que a Danfoss não consegue nos atender, né? Que não tem na linha dela, a gente acaba pegando com a Atos, fazendo importação direta Itália-Brasil. Ah, legal. Né? Então todo mundo que tiver também um componente Atos e precisar, a gente tem esse link Itália-Brasil, onde a gente consegue fazer importação direta. Ah, show de bola. No final aí a gente vai passar os contatos da SSI aí, que é muito importante também para o pessoal já ficar ligado aí. Bacana. Vamos entrar então na parte de NR12 que a gente aí né, trabalha em parceria. Uhum. Aqui no grupo DAP a gente faz mais instalação da pneumática, porque assim é mais usual, né? Sim, sim. E o pessoal meio que tá deixando as máquinas hidráulicas um pouquinho, né? De lado. Mas sabe que vai ter que adequar. Não tem jeito. Mas porque a hora que chega no custo, né, do bloco hidráulico, a válvula monitorada aí, ela é principalmente a hidráulica, né? É caro. Pneumática é mais barata, né? Barata assim, né? Em comparação Com a ao valor da hidráulica, né? máquina ou o valor da hidráulica. Mas a hidráulica já é um projeto mais, né? Mais Uhum. detalhado ali Sim, e tudo sim. mais. E as máquinas que são hidráulicas também, elas já têm uma força muito maior, né? Então, Uhum. é um custo maior também, né? Na parte de prensas, né? Prensas hidráulicas, todas elas, sem exceções, devem ter o bloco, né? Sim. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona. Tá. E aí, se você tiver alguma dúvida, você me questiona. Como que funciona hoje nas empresas? Seja ela pequena ou de grande porte, a regra é igual para todas, não importa. Normalmente elas contratam uma empresa para fazer uma análise de risco, Sim, sim. né? Então tem que um técnico de segurança homologado que vai lá e vai mostrar quais são os pontos a serem adequados, né? Dentro dessa análise, que é uma apreciação, na verdade, de risco. Dentro dessa apreciação, ele vai apontar a parte pneumática, ele vai apontar a parte estrutural mesmo, de chaparia, se tem que fazer alguma intervenção ou não, a parte elétrica, onde entra bimanual, cortina, Sim, você está sim. acostumado a trabalhar, e a parte hidráulica. Então a gente sempre fala que a divisão de uma apreciação são em quatro etapas. E a gente é só uma fatia dela. Então tem bastante empresa que começa a adequar por fatias. Sim. E a fatia da hidráulica tá ali. Uma hora ela vai ter que acontecer. Então, às vezes a gente vê o pessoal falar, mas tá adequada, mas não instalou um bloco. Vai ter que instalar. Vai. Então, a adequação não está pronta. Né? Então, vai ter que ser... em algum momento, essa adequação vai ter que ser feita. Porque se acontecer um acidente, a primeira coisa que o Ministério Público vai apontar é cadê a adequação da hidráulica? Sim. E esse prontuário é a junção dessas 4 etapas. Né? A hora que você fecha o prontuário da máquina, você tem que estar com todas essas etapas concluídas. E na hidráulica, as classificações são de classe 2, classe 3, classe 4, que isso aí está totalmente relacionado ao risco, né, de cada máquina. Você falou de prensas, as prensas entram como classe 4. Para cada classe existe uma montagem do bloco, existe um projeto para esse bloco. Né? O pessoal sempre, às vezes, confunde e acha que a norma está no bloco e não está. Tá? O bloco é um pedaço de aço. Né? O que é normatizado é a válvula. Sim, sim. Né? Então, é a válvula monitorada que tem a certificado TUV. É ela que vai trazer o resultado do NR12, não o bloco em si. Sim, O bloco a gente precisa para montar a válvula. Né? Mas muitas vezes o pessoal pergunta, pô, cadê a documentação do bloco? O bloco não tem documentação. Quem tem documentação são os elementos do bloco. Os elementos. Que no caso... O monitoramento, né, dali Exato. Então, quando você do pega piloto, né? Quando você pega uma classe 4, ela tem dupla redundância, né? Justamente porque se uma falhar, a outra pega. E a função do bloco numa prensa é exatamente você despressurizar o avanço, porque se o cara colocar a mão lá, né, e vamos imaginar que vai haver um esmagamento, esse cilindro não vai descer pressurizado, então o bloco ele tira toda a pressão da entrada do pistão e ele bloqueia a saída.
Sim. Então, essa é a função do bloco, principal do bloco, quando você tem um cilindro na vertical, tá? Então, é um bloco muito seguro. Ele bloqueia a saída ali por causa da força-peso também, né? Se tiver uma matriz, algo do tipo ali, Quanto mais pesado for, mais ele segura. mais ele segura. Porque o que acontece? Dentro do bloco tem montado uma válvula de assento. Certo. E essa válvula de assento é uma válvula normal fechada. É como se fosse uma esfera. Então, Certo. quanto maior o peso sobre ela, mais ela está Mais vedando. ela veda. Né? Então, não corre o risco de descer nunca. A não ser que te falar, mas e se romper uma mangueira, ele desce? Desce. Então, como evitar isso? O bloco tem que ser montado o mais próximo possível do cilindro. Tá. Né? De novo, falando de mangueira. Ah, tudo bem, eu não consigo colocar esse bloco na cabeça ali do cilindro. Né? Vai ficar, sei lá, 2 metros de distância. Posso montar? Pode, não tem problema nenhum. Só que aí você não vai usar mangueira. Né? A norma pede que você use tubulações. Essas tubulações não podem ser anilhadas, porque a anilha tende a escapar. Tende a estourar Né? também. Se você ela tiver abre. se a máquina tiver vibração, por exemplo, a anilha ela com o tempo pode soltar. Então a norma pede para que não seja utilizada anilha. E nas nossas montagens, né, não são todas as empresas que fazem isso, às vezes nem sabe que a norma pede isso. A gente faz ou com tubo conformado, tem uma máquina para fazer isso. Sim, sim. É como se fosse a própria fabricação da anilha no tubo. Ela Né? vira. Ela deforma. Deforma ela o tubo, deforma o tubo E e ele vira uma anilha. sim, Né? Como se sim. fosse isso. E é um corpo só, né? Exato, é um Não corpo são só. dois corpos ali. Não tem como estourar. Sim. Ou soldado. Né? Soldado, a gente não gosta muito por conta de vibração também. Né? Se você pegar um sistema todo rígido, a própria vibração da máquina pode criar fissura numa solda. A gente trabalha com solda aqui, a gente sabe, cara. Você faz ensaio, você faz LP, você faz ultrassom, só que solda é complicada. Não é complicada só a solda também, porque o ambiente onde fica o material perto da solda, ele enrijece. Então, é ali que é o problema. O problema total da solda não é na solda, Sim. e sim no material que fez a fusão ali. Exato. E aí, qual que é o grande, né, o grande gap de tudo isso? Como a gente está nesse ramo junto com essa parte de filtração, existe, na maioria das empresas, meio como que eu posso dizer? Não tem uma preocupação com relação a fazer esse tipo de montagem. Então, não é simplesmente montar, não é simplesmente Tá preocupado mais com colocar o bloco, mas a forma, né? porque ele montou o bloco é novo, o bloco é certificado, ele vem com tubo, vem tudo bonitinho. Aquele bloco, ele tem um nível de contaminação para trabalhar. Aí o cliente vai lá, faz a instalação, ou ele próprio, ou qualquer outro fornecedor, que a turma acha que é simples de montar. A tubulação foi bem dimensionada? Qual que é a parede do tubo? Está especificado para pressão de trabalho? Ele fez o flushing da tubulação? Como que ele cortou essa tubulação? A gente vê direto o cara cortar tubo com serrinha. Entendeu? Então, assim... Que ele vai ter que picar a tubulação já existente, né? Vai ter que intervir, vai ter que fazer uma alteração. Né? Então, como que ele está tirando essa tubulação? Ele corta ela com serra de cortar tubo PVC? Sim, né? Então, sim. a gente sempre brinca. Pô, o cara trabalha com hidráulica industrial, ou o cara é encanador? Predial, né? É encanador, entendeu? Sim, sim. Então, não usa corte a frio, né? Ele não tem um trabalho adequado, aí toda aquela contaminação vai para dentro da tubulação, consequentemente aquilo vai para o tanque, e aí entra na parte de travamento de válvulas, a bomba começa a dar problema. Então tem toda uma trajetória, né, onde a gente tenta cercar para que isso não aconteça, para que o bloco não seja um problema para o cliente, porque acontece muito da gente adequar a máquina para de funcionar. E aí o cliente joga isso por conta do bloco. Fala, pô, eu coloquei o bloco, a máquina agora não funciona. Só que não é o problema do bloco. Eu tenho um case aqui para falar depois sobre isso, cara. Como que ele foi montado? Né? O que você fez para fazer essa montagem? Então, se a gente ficar conversando sobre isso, a gente vai até as 8 da noite, porque é muito detalhe, é minucioso e bastante gente não sabe que tem que ser feito. E muitos clientes também nessa parte preditiva não vêm fazendo análise do óleo.
Então ele não sabe nem qual que é o nível de contaminação que a máquina dele tem que trabalhar, Sim. né? É a gente viver e não ir fazer um check-up anual para saber como está o nosso sangue. É a mesma situação. O cara tem um óleo lá que ele colocou sei lá quando, que ele não sabe a situação do óleo, e quando estourar uma bomba, ele vai lá e vai colocar uma bomba nova e ainda não vai olhar o óleo. Então, essa parte preditiva, nessa divisão nossa de filtration, vem mudando muito a situação, porque hoje tá todo mundo se importando em custo, né? Hoje você vai colocar uma bomba de 10 mil reais, antigamente ia lá, colocava outra e morria ali. Hoje não, peraí, a bomba quebrou por quê? Sim. Tem que analisar as causas, né? Exatamente. Então, qual que é a causa raiz? É, exatamente. Né? Ninguém quer gastar mais 10 mil reais daqui 2 meses. Sim. Né? Então, isso aí tá pegando bastante, a gente vem ajudando bastante os clientes com relação a isso. Né? E a única maneira da gente enxergar se vai vir a ter um problema precoce é fazendo análise do óleo. Sim, sim. Pessoal, o Ricardo tá falando do preditivo aí, nós trabalhamos com manutenção e é uma coisa assim que a indústria 4.0, ela vai induzir a preditiva muito mais do que a gente imagina. Então, hoje, parada de manutenção que a gente participa, né? Não só em unidade hidráulica, mas em caixa de redução, em outros dispositivos, é feita a coleta do óleo, é feita a análise, e aí tem os resíduos que tem no óleo ali, é analisado para saber o que está sendo desgastado ou se teve uma intervenção errônea, como você falou aí, de o cara serrar o tubo e resto de material para dentro do sistema hidráulico, que é fechado, né? Não é para ter esse tipo de coisa. Não deveria, né? Não deveria, mas né, tem esses corpos estranhos aí que surgem do nada, né? Sim. Então, a manutenção preditiva é aquela que prediz, por meio de análises, ela prediz aonde que vai ocorrer a falha e quando, se possível, quando, né? Mas isso tem um certo período de análise, né? Todo um trabalho envolvido, né? Tudo depende também. A gente sempre tenta classificar para o cliente qual que é a importância da máquina no seu contexto. Né? Então, tem alguns clientes que nós temos contrato onde ele dividiu A, B e C. Certo. Então, máquinas A são as máquinas que não pode parar. Se der algum problema para a produção. Então, essas máquinas é feito mensalmente. Né? Ah, legal. Classificação máquina B são aquelas que teoricamente não tem Não tanto... vai impactar tanto, não vai impactar tanto na entrega, né, do produto. E aí o pessoal faz trimestral. E a C, alguns não fazem, né, com uma periodicidade pequena, ou só quando vai abastecer, ou de repente com 6 em 6 meses, mas alguns clientes classificam dessa forma. A gente sempre fala que a mensal é onde você consegue graficar todo o processo. Então, tem um histórico, né? Tem uma amostra maior, né? Porque muitas unidades hidráulicas você tem vazamento. Cada vez que a pessoa abastece, ela tá colocando contaminação ali dentro. Exatamente. Então, se você imaginar que o cara tá abastecendo, né, que o lubrificador tá abastecendo uma vez por mês, como que ela tá nesse um mês? Ele né? já tá alterando toda a sua análise, né? E uma coisa que é importante o pessoal saber é que quando você compra o óleo, né, o óleo hidráulico mais convencional é o ISO VG68. Né? A norma ISO VG, qualquer um pode puxar depois no Google, ele tem uma classe de contaminação. E essa classe de contaminação do óleo vai até 10. Tá? A classe de contaminação é medida por NAS ou por ISO. E NAS a gente costuma falar sempre porque é o que o pessoal mais está habituado. Mais usual. E NAS 10, quase nenhum componente hidráulico pode trabalhar com essa classificação. Ou seja, você compra o óleo já contaminado. Poxa. Aí você fala assim, e a gente sempre brinca, né? Porque a gente vai nas empresas e o pessoal fala, porra, mas o óleo é novo. Não importa que o óleo é novo. Ele é novo, sim. Ele está dentro da norma ISO, mas ele está fora da especificação do item, do hidráulico. E o que mede isso? O que pede o equipamento. E o que pede o equipamento? É sempre o equipamento com o menor nível de contaminação. Então, você pode ter uma bomba que pede NS8, mas eu tenho uma proporcional que pede 6. Então, aquela unidade, qual que é o nível de contaminação dela? É 6, não é 8. Entendi. Então, aí o que acontece? O cara pega esse óleo com 10, abastece o reservatório,
abastece muitas vezes da forma errada, porque muitas vezes ele não tem uma unidade de transferência, ele não tem um engate rápido para colocar num filtro de ar, então ele abre o filtro de ar, que muitas vezes o pessoal acha que é só uma tampa, mas não é, é um filtro de ar. Ele abastece por ali tudo aberto, então ele tem toda a contaminação da parte externa entrando e colocando um óleo com NS10 lá para dentro. Então, quando ele faz isso, sem fazer uma pré-filtragem, ele já entra com nível de contaminação alto. E se ele tem, aí o pessoal fala, mas eu tenho todo um sistema de filtro na unidade que é para segurar isso. Ok, realmente tem. Né? Você tem filtro de pressão, você tem filtro de retorno, que é para baixar essa contaminação. Mas ele leva um tempo, porque Tem que circular um pouco, né? porque o óleo hidráulico não é igual ao óleo diesel. Né? No óleo diesel você tem a tecnologia One Pass, onde ele baixa 4 casas em uma passagem só. Hidráulica não, hidráulica é hemodiálise. Você tem que ficar, exatamente. você tem que ficar batendo lá, virando até para ele baixar uma casa. Então é lento o processo. E enquanto esse processo é lento, o equipamento está trabalhando. Sim, E sim. ele está danificando, né? A vida útil dele está caindo. Então, hoje tem estudos que mostram que quando você abastece o óleo numa contaminação dessa, 30% da saturação do filtro você já perdeu ali. Poxa. Ou seja, o cara tá gastando dinheiro com filtro por conta de não fazer uma pré-filtragem. Então, por isso que hoje as salas de lubrificação estão em alta, né? A gente faz projeto, inclusive, para a sala de lubrificação, e essa linha da Discase entra muito forte com relação a isso. Né? Fornecimento de container para transferência e filtração. Todo mundo está indo atrás de fazer a filtração antes, né? Para Certo. já colocar o O óleo com óleo de acordo. NS5, com NS4, porque aí ele não vai saturar o filtro que está lá, ele vai consumir menos e vai aumentar a vida útil do equipamento. Então, uma coisa puxa a outra. Show de bola, show de bola. Essa parte do bloco aí, a gente falou aqui no offline que tem assunto aí por muito tempo e cada hora que a gente tá conversando aqui eu tô lembrando de uma situação. A parte de monitoramento, né? A parte do monitoramento. O bloco, vamos falar assim, vamos começar pelo começo, né? Começar pelo início, Vamos que nem lá. eu falo. O bloco, ele é formado de quantas válvulas, tá? Uhum, E quais as válvulas, tá? sim. Quais tipo direcional? Você falou que é uma válvula de assento, Uhum. Vamos falar da classe 4, que é o mais usual, certo? né? Que prensa todo mundo tem aí, prensa dobradeira, enfim. Sim, sim. A classe 4, ela pede 2 válvulas monitoradas, e essas 2 válvulas monitoradas é uma válvula direcional comum, Certo. tá? E aí Tem o tem monitoramento é no êmbolo dela ali ou no no piloto? êmbolo dela. Então, enquanto o êmbolo não acionar, o LVDT não enxerga que ele chegou no final e não libera o relé de acionamento. Certo. Tem de todos os tamanhos, desde TN6 até TN60, né? Desde válvula direcional comum até elemento lógico. Certo. Sempre com 2 monitoramentos, ou seja, 2 válvulas direcionais. A válvula de assento é o que vai fazer a segurança do cilindro para ele não descer. É uma válvula cartucho convencional, né? Não é monitorada, é uma válvula elétrica. 24 volts, porque a norma pede que assim seja. Inclusive, 110 e 220 estão com os dias contados. Né? As próprias fábricas Sim, sim. já não estão nem fabricando direito mais, porque a norma não né, pede 24 corrente contínua. Então, mas na verdade, isso é é meio polêmico, né? Vamos dizer assim. A válvula 127 e 220 não pode porque ela está em campo e pode estar em contato ali com o operador. Sim. Mas um contator com bobina 220 que está alocado dentro de um painel, Aí pode. aí pode, porque se ele não tem comando, Uhum. se ele não tem parte de operador e ele está num CCM, numa sala de painéis, Uhum. o operador não pode ir lá, Sim. concorda? Sim. E ele também não pode abrir o painel. Não porque ele não... A não ser que ele seja eletricista. Então. Mas se ele é eletricista, ele tem NR10, então ele Sim. pode fazer intervenção em 220, 127 até, Sim, entendeu? sim. Porque esse é um ponto que eu sempre cito aqui pro meu pessoal. A gente faz Uhum. adequação NR12, põe os painéis aí, fabrica os painéis, Uhum. e aí quando chega, o pessoal fala, mas os contadores são todos 24 volts. Eu falo, peraí, mas tem contador, cara, pra corrente aí de 150, 200, 250 amperes, que é enorme, Uhum. entendeu? Sim. E aí qual que é a jogada?
A gente coloca, sim, 24, tem uma fonte 24, Uhum. vai ter o chaveamento, só que vai ter um relé que vai chavear o 220 que vai para aquele contator enorme. Uhum. Mas isso tudo dentro de um painel alocado, Sim. painel todo adequado a NR10, aterrado, tudo, em que o operador não tem acesso, Não. porque ele é trancado, tem o loto ali do Uhum. eletricista. Exato. Então, salvo exceções, pode a tensão maior, né, que é 48 volts de corrente alternada e corrente contínua lá, Uhum. 50 volts e tal. Mas o usual é 24 É, volts no geral. na hidráulica, antigamente era tudo 110 e 220, né? 24 não, praticamente Hum, não existia. A bobina é maior agora, né? Por ser É 24. maior, é maior. Para gerar o campo que a Exato, outra gerava, ela é... exato, exato. Ela é maior. E aí, com a NR, alterou tudo para 24 corrente contínua. E hoje a fabricação é só em cima de 24 corrente contínua. Então, Sim, enquanto você paga uma válvula de 24 volts, sei lá, 700, 800 reais, uma de 220, 110 já está mais quase 2.000. Porque realmente a produção, né, tá toda voltada para 24 volts. Então, é questão de tempo para não ter mais no mercado. Isso aí uma hora vai acabar. sim, No sim. nosso estoque a gente não traz mais. Não traz mais. Muito pouco, muito pouco. Tudo 24 volts. Né, que é o que pede a norma e é o que Sim, todos os sim. clientes É o vêm. que já vai estar Exato, enquadrado na norma aí, né? exato. Isso aí. É, a parte de bloco, eu falei que eu tinha um case e aí vai. Eu não vou falar o nome da empresa, né, por causa de ética profissional e tudo, mas tudo Sim. bem. Nós fomos contratados para fazer uma adequação da parte de gradil, né, CLP de segurança, tudo. E a gente fez. E tinha uma máquina que ela já tinha passado por uma adequação. Tinha um bloco hidráulico. Uhum. Era uma prensa contínua de MDF. E assim, quando entra 3 placas, prensa, ela já sai por esteira, né? Uhum. Mas muito grande, tubulação hidráulica, eu não sei a nível de pressão e nem vazão que tem o sistema hidráulico lá, mas é muito grande mesmo, né? Ela tem um conjunto, acho que, cara, não sei se é 10 cilindros, mas na prensa toda assim, que trabalham em conjunto lá. E foi instalado o bloco, depois que instalou o bloco, o quê? A prensa nunca mais foi a mesma. Ah, perdeu a força, isso, aquilo. E eles têm aquilo que você falou, eles têm um preconceito desse cara, desse bloco. É, E aí eu acredito que entra no que você falou lá de projeto, de âmbito de tubulação, de analisar pressão, é, dessas características. isso aí acontece muito, infelizmente, porque eu também não vou falar o nome do cliente, mas é um exemplo que veio agora na minha cabeça. A gente forneceu um bloco para N brochadeiras dentro desse cliente, né? Todas foram montadas perfeitamente e algumas nós perdemos, que faz parte, natural, né? Nosso amigo concorrente forneceu. Sim, sim. Só que a gente forneceu todos os blocos TN16 e o cliente colocou um TN, nosso concorrente colocou um TN10, né? Reduziu aí. E aí reduz. A diferença de vazão não é muito. Você pega um TN16, passa 160 litros por minuto, TN10, dependendo da válvula, passa 120, né? 100 litros, mais ou menos. E o cara foi no limite da vazão, provavelmente ele não calculou a relação de área do cilindro, ele foi só em cima da vazão da bomba, né? Que é uma outra coisa que pega, Sim. né? Você tem que fazer a relação de área. Se o E cilindro é 1:2, você conta tá mandando básica. 50 litros para frente e volta 100, pô. Entendeu? Então, ele não se atentou a isso e foi na vazão da bomba, colocou um TN10. A máquina pegou fogo, né? No modo figurado, né? Sim, claro. Temperatura 80 graus. Aumenta, né, ali o E, atrito, né? e aí chamou a gente para ver o que estava acontecendo, né? E aí você bate o olho e fala, pô, o bloco tá errado, né? Se o acionamento do cilindro já é uma TN16, como o cara monta um bloco de segurança TN10? Então, Sim, no mínimo, você teria que seguir o bloco de acionamento, no mínimo. E ainda tem uma particularidade, porque algumas monitoradas, a vazão máxima dela é menor do que o bloco de acionamento. Então, certo. acontece ao contrário. Às vezes eu tenho uma TN16 para acionamento de comando, eu tenho que colocar uma TN25, porque o elemento lógico TN16 não passa a mesma vazão que o bloco de comando. Então, são detalhes que, se você deixa passar, na hora da montagem, você começa a ter perda de velocidade, você começa a ter aquecimento, enfim, tem vários itens aí que Vai ter pode. consequência, né? Vai. E aí, gente, eu sempre falo aqui, ó, o Dapcast é um podcast aí para ajudar nos desafios da indústria. E tem
muitos compradores que são inscritos aí, estão assistindo. E aí tem aquela coisa do cara que tá lá, que é o que utiliza o serviço, que tá contratando, né? E o comprador que fecha. Às vezes aparece situações em que você encontra uma proposta mais barata, comercialmente melhor, mais atrativa. Primeiro, equalize tecnicamente essa proposta. Equalize, porque pode estar comprando gato por lebre. Entendeu? E aí, quando não tem essa equalização, né, técnica, com certeza o outro vai ficar mais barato mesmo. Algumas empresas, né, elas estão trabalhando bastante essa parte de engenharia. Né? Sim. Quando você passa uma proposta, tem bastante empresa que já tem um cara ali, engenheiro, para discutir ela e tentar entender o que você está orçando e passar para os demais. Esmiuçar um pouco mais, né? Entrar no detalhe para saber, né? Eu até gosto de puxar esse escopo. E eu não acho ruim de pegar esse escopo meu e passar para os demais, para os concorrentes. Sim. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sei que o escopo está adequado da forma que a gente combinou e da forma que eu acho que é o correto. Que você acha que é o correto, Porque exatamente. senão o cara chama você lá, você monta de uma maneira. Chama o concorrente B, monta de outra. Pega o C, monta de outra. Então, assim, com que parâmetro que o cara pega todo aquele projeto e fala, não, eu vou escolher esse, e vai por preço. Sim, exatamente. Né? É o que a gente procura a induzir os nossos clientes, né? É fazer um memorial descritivo, tá? Fazer um memorial descritivo, ele facilita o entendimento da concorrência. Que é o escopo, né? É o escopo, e outra, exatamente. Pra você ter uma ideia, tem alguns clientes que o cara, às vezes, printa a tela do que ele tá comprando, óbvio, não com preço, mas com a descrição. Aí aparece lá, unidade hidráulica modelo tal. Não tem como orçar aquilo. O que ele tá adquirindo? Entendeu? Sim. Quais são os componentes daquela unidade hidráulica? Né? E muita gente compra com um item escrito. E aí o cara vai brigar depois porque forneceu errado, como? Né? Então, esse escopo técnico antes é muito bem-vindo. E só para dar um exemplo básico, nós temos no mercado praticamente 3 tipos de bombas. Você tem a bomba de engrenagem, bomba de palhetas e bomba de pistões. Cara, uma bomba de engrenagem custa R$800. Você pega uma bomba de palheta, custa 2.000. Você pega uma de pistão, custa 20. Então, olha a diferença é a mesma bomba, com a mesma vazão, com pressões semelhantes. Então, para cada aplicação, você tem tipo. É um tipo. Então, o cara fala, não, coloquei uma bomba de engrenagem porque é muito mais barata. Pô, aí a temperatura do óleo vai lá em cima. E não resolve, porque a bomba está com a aplicação errada. E o cara ganhou o pedido. Sim, sim. Entendeu? Essa bomba de palhetas é aquela que tem um rotor num estator excêntrico, né? Essa aí. As palhetinhas vão descendo. Isso, mas no caso do hidráulico, a palheta é metálica. É metálica. É metálica. Sim, não, porque eu já trabalhei com bomba de vácuo, assim, e a palheta é de grafite. Não. Aí porque o grafite é autolubrificante, né? Mas como é óleo... Por isso que o problema é da contaminação. Porque como na hidráulica tudo é ferro com ferro. Sim. Né? Então qualquer contaminação ali, ela se torna abrasiva, né? E você tem o desgaste das faces. E o desgaste é onde você vai ter a perda de pressão, perda de vazão, enfim. Qualquer impureza no óleo ali, ele vai se tornar um abrasivo, né? É isso. Ali, é isso. Ele vai ser uma lixa ali dentro, né? Exato. Por isso que essa parte preditiva vem crescendo muito, né? Vem aumentando muito esse fornecimento de filtros, de elementos filtrantes, de filtro de ar, justamente, e de análise também de óleo, né? Que é todo um conjunto para que a vida útil do equipamento dure mais. Sim. A nível de funcionamento, vamos falar do bloco, voltar do bloco aí que a gente... vai dispersando, né? A gente vai falando... A hidráulica tem muita coisa, né, cara? E aí, o bloco, a nível de funcionamento, então, você já explicou, né? Que ele fecha a saída ali, um vertical, ele vai fechar a saída do óleo e vai despressurizar o avanço, né? A traseira ali. Beleza. E na máquina, por exemplo, eu tenho uma prensa pequena, não precisa ser muito grande, e eu tenho a barreira, tenho um bimanual, tudo. Eu tô no bimanual, avancei a barreira e fez o chaveamento. Isso, o próprio CLP de segurança já vai chavear, né? É um controle de malha fechada, né? Exato. Ele vai chavear as solenoides e já vai verificar o status da chave de segurança, né? Exato. Se não tiver acionado, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Para, né? Se invadiu a cortina, para na hora.
Tá. Inclusive, um dos testes depois do bloco instalado, da parte elétrica, tudo pronto, é isso, é simular o usuário colocando a mão na prensa, é invadindo a Sim, sim. cortina. Invadiu a cortina, tem que parar. Tem que parar. Então, A parte pneumática também já despressuriza na hora, ela corta o ar o ali. prontuário só é concluído na hora que a empresa que assina, né, vai lá e faz esse teste. Se não parar na hora, tem coisa errada, pode voltar para trás aí que tem gato. Tem gato. É. E as características ali para. Eu sei que o pessoal de orçamento sempre tá batendo papo com vocês aí, mas as características, por exemplo, eu tenho um projeto hidráulico lá. O melhor dos mundos seria de eu ter aquele projeto daquela máquina, o projeto hidráulico, para te fornecer, para daí você ter. É ilusão. Né? Geralmente tem que fazer a visita e tem que verificar diâmetro de Tem, tubulação, pressão de bomba, infelizmente, são poucas as empresas que têm documentação, diagrama, né? que tem manual, que tem tudo bonitinho. As máquinas novas, aí vem tudo certo também. As máquinas, tipo, alemã, italiana, tem bastante coisa bacana. Ou você pega uma Home, que, Sim. puto, manual bacana, Faz uma legal. documentação técnica boa, né? Mas, cara, a maioria das máquinas não tem nada. Máquinas antigas, então, né, não tem nada. Então, tem que ir no local, né? E quando não Inclusive, tem nem plaqueta de bomba, cara, como é que faz? meu, é doideira. Mas a gente também não faz milagre. Não tem Sim, como a claro. gente pegar e falar, não, essa bomba deve ter tanto de vazão. A gente vai pelo diâmetro da tubulação, Certo. né? Porque Rotação do motor? eu sei naquele tubo quanto de vazão passa, Sim. né? Não tem identificação nenhuma. Mas pela pressão e pela potência do motor, eu também consigo chegar na vazão, Legal. né? Até porque o dimensionamento do motor elétrico Já é uma dica aí, já, galera, ó. já é vazão e pressão, Sim. né? Então tem algumas artimanhas ali que você consegue chegar na vazão, mas é sempre chutando para cima, né? Sim, Porque uma não é redundância, exato. né? Diferente de uma bomba de engrenagem. Bomba de engrenagem você pode desmontar a bomba e medir o engrenamento, você chega na vazão, tem uma fórmula para isso. Legal. Mas de paleta de pistão você não consegue Não fazer. consegue. Não. Uma coisa que eu já vi o pessoal fazer também, que dá certo, é numa parada, numa preventiva, instalar um rotâmetro na saída, Tá. deslocar a linha da bomba para um tambor ou para um container e medir Fazer um teste empírico ali pra. no local, direto. Tá. Também dá certo, porque aí é a vazão real, Sim, aí é real, né? né? Mas São o bom é ter uma placa de identificação, Sim, pelo menos, sim. né? Não tendo diagrama, porque o diagrama muitas vezes a gente executa e faz para o cliente. Muitas Tá. vezes o cliente fala, cara, eu quero o diagrama, Você vai atualizar ele já com o eu vou bloco. atualizar já com o bloco, né? O bloco em si já tem o diagrama pronto, eu Tá. atualizo da máquina para o cliente. Entendi. Mas não precisa necessariamente ter o diagrama da máquina, mas uma placa de identificação é bem-vinda. Isso aí, cara. Apesar que tem bastante gente que pinta, né? Eu ia falar disso. Eu vi no LinkedIn outro dia uma publicação, o cara falou, ó, quando você chega pra ver a plaqueta do motor e o pintor na parada pintou a plaqueta. Cara, pintores aí que estão assistindo, manutentores prediais ou industriais, cara, empapela, vai lá, coloca uma fita crepe lá na plaqueta, que isso é muito importante pra gente, isso, cara. Ou não é? isso. São informações cruciais para algumas coisas. Nós aqui que fazemos adequação NR12, quando você vai dimensionar o contator, que a gente tem que colocar 2 contatores em série no circuito de potência de cada motor que gera o risco. Então, cara, você vai na plaqueta do motor, não tem. Vai no outro, não tem. Aí a gente tem que ver cabo, cara, tem que ver um monte de coisa, tem que ver se na caixa de redução ou algo do tipo tem, ou se no diagrama elétrico tem. Cara, tem um monte de caminho, né, que a gente vê. Por Sim. exemplo, uma das coisas que a gente faz também, não tem plaqueta, não tem nada. A gente vai no disjuntor Sim. dele, lá no CCM. Você vê o limite dele. Vê o limite e calcula lá. É redundante? É, mas vai calcular naquilo, entendeu? Sim. Vai colocar o contator pro disjuntor que tá nele. Exato. Então, tem algumas coisas que tem alguns caminhos para fazer também, sim. né? Mas demanda mais tempo, é ou não é? Não, demanda mais tempo. E aí você comentando também o lance da compra. Isso aí não é mensurado. Porque muitas vezes você perde o tempo de ir até o cliente, Sim. de fazer todo esse levantamento, né, de pegar todas essas informações. Aí o cara pega aquele projeto seu e passa pro outro. Entendeu?
Então, assim, Acontece isso conosco também. acontece todo dia, Acontece. né? Muitas vezes o cara que está do outro lado não enxerga o trabalho nosso, né? Dedicado para isso. Ele pensa que é uma obrigação do É fornecedor. uma Cara, troca, é sabe? Eu não uma. vejo, eu não acho ruim, Sim, nós né? também É o não. nosso trabalho, é uma troca, mas na hora de fechar, isso não é levado em consideração. Então, eu acho que Porque deveria ser, tipo assim, na hora de negociar, Uhum. levar em conta e pelo menos, eu não digo dar preferência, não precisa disso, Não, a não. gente não quer isso, mas pelo menos um feedback. Uhum. Nós temos o comercial aqui, cara, que eu vejo, ela me copia em alguns e-mails. Todos os dias ela manda e-mail para os compradores para perguntar se o processo ainda está aberto, se precisa de mais alguma informação, e os caras não respondem nada. É. Cara, isso, tipo assim, aí eu né, vou falar a nossa parte. A gente fez a visita, né, colocou os orçamentistas, que eles são pagos. Sim, Os orçamentistas são pagos, eles têm sim. tá ali elaborando orçamento pra gente Uhum. concorrer, é o trabalho deles, mas e a gente sabe que é funil de vendas. Sim. Não tem problema a gente perder uma oportunidade. Não. Não tem problema, é Perde uma, ganha concorrência. outra. Exatamente, é concorrência. Uhum. É uma concorrência sadia. A concorrência é boa, gente. O que eu acho assim, meio ingrato, né? A palavra é essa, ingrato, é não ter esse feedback. É. Aí o comprador, pô, manda um e-mail, ó, nesse processo já foi fechado, você não foi o ganhador, papapá, Não, papapá. porque Não, né? sabe o que acontece? O que é o certo? O certo é a empresa pagar um engenheiro ou pagar uma empresa. Cara, eu quero que você venha aqui e monte esse processo para mim. Sim, o Aí processo. a empresa vai lá e contrata, contrata não, e leva essa documentação para o fornecedor A, B e C. Sim. Mas quem fez todo o documento, ele pagou para alguém fazer. Isso que é o E ele é correto. responsável por isso, né? Isso é o correto. É. Agora não, você vai, faz o papel, teoricamente, do cliente, Sim, né? Porque você fez todo esse processo e ele pega e só replica. E se você fez errado? sim. Ele vai cobrar quem? Porque pode acontecer, né? Já, Cara, já aconteceu, inclusive, e acho que né, todo mundo já passou por isso, do cara pegar um projeto de uma empresa, pegou da outra, forneceu, não funcionou, fala, cara, e agora? Reclamo pra quem? Eu fiz conforme você me pediu, você me deu o projeto, mas o cara errou o projeto. E aí? sim. Então, o certo seria, cada empresa contrata um fornecedor para executar esse escopo, para executar essa proposta técnica e depois distribuir no mercado. Sim, Porque sim. aí é preço mesmo. Não vai ter Porque erro, né? todo mundo vai orçar. É a mesma coisa que você comprar um motor elétrico. Né? Motor elétrico de 5 CV. Meu, todo mundo vai orçar motor elétrico de 5 CV. Sim, sim. Você com o escopo na mão, você faz conforme o escopo, acabou. Lá vai estar código, vai estar fabricante, vai estar tudo. Né? Olha só o que aconteceu aqui dentro da DAP há tempos atrás. Nós tínhamos um comprador aqui, e aí é assim, foi orçado algumas proteções em policarbonato, aí Uhum, a gente fez o projeto mecânico, e mandou para os fornecedores de policarbonato. sim. É até, cara, exatamente o que você falou, isso o cara faz Uhum, errado. Tava no projeto que a espessura do policarbonato era 6 milímetros. uhum, Aí ele mandou pro fornecedor A. Fornecedor A orçou. Aí ele pegou o projeto, mandou pro fornecedor B. uhum. O projeto. Fornecedor B orçou, né? Aí o fornecedor B falou pra ele, dá pra fazer mais barato numa espessura menor. Aí ele falou, então orça pra mim. Orçou. Em vez dele pegar o projeto e voltar, ele pegou a proposta do cara com a espessura menor e mandou pro A. Você cobre? O cara cobriu. E aí o que aconteceu? Fechou. 1 milímetro de diferença dá complicação lá, entendeu? Exato, Na exato. estabilidade, porque fez o projeto Sim, mecânico com 6 exato. e não com 5. Sim. E algumas estavam com 4, pra você ter uma ideia. Proteções menores estavam com 4. É. Aí, Cara, e aí, às vezes, você vê o cliente, né, ou você perder por conta disso. exatamente, Por conta de uma exatamente. diferença de placa. Você pega uma de 6, o cara forneceu com 4. Então, exatamente. Mas sabe qual que é o maior problema? É o cliente também aceitar isso. Sim, Porque aí é um outro lado da ponte, né? Porque você tem o lado em que você está, teoricamente, dando subsídio para que isso ocorra. Então, você vai reduzir preço
né, por um lado, só que por outro, qual que é a obrigação do cliente? Barrar na hora, falar, cara, não foi isso que eu pedi. Não tá na spec, né? Na A minha especificação. especificação não é essa. É? Se eu pedir com 6, cara, eu não vou receber em 4. Sim, Mete o carimbo de recusa e devolve. exatamente. Quantos fazem isso? Poucos. Entendeu? A hora que chega lá, ninguém olha. Então é difícil. Cara, a gente tem muito para melhorar. Tem. Mas assim, né? Por outro lado, a gente tem, cara, pessoas que fazem aí escopos, MDs excelentes. Uhum. Cara, eu não vou citar nomes também, mas tem um pessoal de engenharia aí de Betim. Cara, fazia um escopo muito bom. Pessoal de Tapetininga aí também. Cara, sabe, é o que tá ali e não tem complicação na hora que fechou. Por quê? Uhum. Fechou. Aí, para nós aqui, entra aqui em métodos e processos, que eles vão detalhar, né? O que é. A gente atende aqui com NR12, Sim. a gente atende com desmontagem e montagem de equipamentos, faz mudança de layout, essas coisas, Uhum. e atende com manutenção. Então, cada frente, né? Vai lá e aí eles determinam os métodos e processos que vai ser usado ali naquele projeto, né? Uhum. Quando cai para eles e é um MD assim que tá bem, né, bem negociado, não tem problema nenhum. Agora, quando o escopo tá muito aberto, mas eu pedi isso. Mas eu pedi aquilo. Mas Uhum. aí o pessoal, mas isso aqui o nosso orçamentista não passou pra gente que tá no escopo aí, Sim. sabe? Então, o que eu falo pro meu pessoal aqui, cara, confirma tudo por e-mail, tá? Uhum. Confirma o escopo, é isso mesmo, tá tudo certinho, é Sim. assim, Não, sabe? tu- Antes de fechar, É a entendeu? mesma coisa quando a gente vai executar uma unidade hidráulica, né? Ou um cilindro que seja. Meu, manda o desenho para aprovação, Sim, claro, com entendeu? certeza. Manda o desenho. Aqui a gente manda o projeto também. Alguém assinou que aquilo lá tá correto, meu, tá tranquilo, dá Sim, sequência. Né? Então, por isso que é interessante o desenho. E isso é um erro, inclusive, porque não tem custo para nós, sim, né? E deveria ter, sim, porque a gente precisa, né, de um corpo de engenharia para executar, sim, né? E sim. nunca se cobrou, né? Virou cultural. Você não pega ninguém cobrando um projeto hidráulico por um fornecimento de uma unidade hidráulica, né? Mas isso volto a falar, é cultural. É cultural, Sempre foi assim. O cara compra uma unidade hidráulica, o desenho tem que ir junto, né? Mas ele tem a opção de olhar e falar, cara, não é isso que eu quero. Tá Sim. errado o desenho. Quando a gente faz a adequação em NR12, nós mandamos o projeto, a gente manda o projeto da máquina, né? A gente faz Uhum. um bloco simulando a máquina, faz as proteções e manda para o cliente para ele aprovar. E também o diagrama elétrico. Sim. Então, o painel que vai ser executado, até suporte de painel a gente está mandando agora, porque antigamente, se a gente fazia um painel, o painel está aprovado. Aí o suporte do painel, não, mas eu não quero suporte para fixar no chão, por exemplo, Uhum. entendeu? Sim. Mas aí eu falo, mas eu não posso deixar ele solto. Então Uhum. você faz um mezanino. Putz, Ué, de um suporte para um muda mezanino, tudo. muda tudo, né? É Então, isso. agora até suporte a gente tá mandando. Não, bacana. E isso, cara, é um alinhamento de expectativa aí com o cliente. É bom pra gente, Não, bom pra ele. isso que eu ia Então, falar. bom Isso pros aí, dois lados. isso é muito bom porque a gente vai se alinhando cada vez mais com o próprio mercado. É o que faz a diferença no fornecimento. Sim, com certeza. Então, Faz parte do atendimento, né? falar que não agrega é mentira, agrega muito. Agrega. Mesmo sendo cultural ou não, mesmo não cobrando ou cobrando, é o nosso trabalho. Sim, Né? A gente sabe que a gente está no caminho certo, até por isso que a gente está aqui. sim, com Né? certeza. Então, o caminho é um caminho correto, a gente tenta ser o mais correto Ainda possível. mais pós-pandemia, né? Exato. Quem Muita, sobreviveu. muita gente não sobreviveu na pandemia. Exato. Então, Empresa de fornecimento, assim, que nem a gente, que é integrador, que, né, sim. que atende aí a indústria, principalmente, Uhum, teve muito que não aguentou essa sim, passagem sim. aí, cara. Passamos um bocado aí. É, Mas sobrevivemos. com certeza. Foi um Foi, aprendizado também, né? foi porque a Muito gente teve que se aprendizado. reinventar, né? Reinventar, exatamente. Então, deixar de ter uma estrutura. Para nós, no nosso segmento, a gente não teve tanta perda com relação a faturamento, com relação a. Porque as máquinas, querendo ou não, no mínimo que as empresas trabalharam, as máquinas estavam ali funcionando. Sim, sim. Então, Para nós também. a gente teve uma diminuição de projetos, por exemplo, mas as máquinas quebram. Então, a corretiva aconteceu. Sim, Né? Então, a gente teve uma burocracia maior para mandar um técnico,
né? Tinha que estar vacinado, tem tudo aquelas Pra você coisas, ter uma mas... ideia, no nosso orçamento aí, eu peguei uma planilha antiga nossa esses dias, Uhum. tem exame de Covid lá. Então, Porque aí... a gente entrava em Pouso Alegre, e nas paradas aí, que era 35 caras numa parada de Uhum. 2, 3 dias. Então tinha que fazer o exame de todos esses caras antes. É isso. Entendeu? Na época eu não lembro se era 60 ou 100 reais que pagava cada exame, mas tinha que fazer, cara. Eu fiz várias vezes aquele Sim. exame do nariz lá, nossa, chegava até a chorar. Né? É isso aí. Eu fui, chora, mas não vê. É... Cara, ali era complicado. E aí a gente combinou, fez um acordo com a farmácia farmacêutica ia lá, na DAP já. legal. Aí entrava todo mundo na sala lá, já fazia o Fazia todo exame, mundo. fazia todos os exames, mandava, tinha que mandar para a empresa. Sim. Cara, era uma logística complicado. A gente mandava os exames para a empresa para liberar a entrada Uhum. e ainda assim levava na mão. Já fazia parte da integração, né? Fazia parte da integração, exatamente. Mas E o pessoal que não se vacinava, cara, não entrava. não entrava. Não entrava. Não entrava, É entendeu? isso. Então, teve colaborador nosso que a gente chegou nele e falou, cara, eu sei que é uma opção sua, Sim, tudo, mas sim. você não vai trabalhar em empresa nenhuma. É A isso gente aí. não vai conseguir entrar, É entendeu? isso aí. Não era obrigado, mas era. Não era obrigado, mas não trabalhava se isso. não fizesse, né? É isso. E a gente tava comentando que você me ajudou aquela vez que eu tava em Nova Jersey. Tinha um rapaz lá, o Marcelo Branco, trabalhando comigo lá. Uhum. E quando ele voltou, ó, foi o ano passado, 2023. Uhum. Quando ele voltou, ele teve que fazer, porque ele não era vacinado, ele não quis vacinar, ele teve que fazer o exame lá nos Estados Unidos para vir pro Brasil. Caramba. Senão dá problema também. Bacana. Mas passamos essa fase aí, muito bom, né? Deixa para trás. Deixa para trás aí. A parte quando você estava falando de normativa, que o Brasil ainda, a NR12, ela adotou, né, normas europeias para hidráulica, né, para esse circuito hidráulico. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a documentação, né, o prontuário de documentação lá, eu tenho que ter todas essas documentações aí no caso do bloco. A norma não necessariamente, porque a norma foi traduzida da Europa, né, que é a EN 694, ela foi traduzida para o Brasil, mas ela não precisa estar no prontuário. O que é colocado no prontuário são certificados com relação ao item. Então, você pega uma válvula monitorada, ela tem uma certificação TÜV, né? Essa certificação tem que estar no prontuário. Né? Na parte pneumática também, você tem lá uma certificação TÜV que o material foi testado, que está homologado, enfim. Então, é certificar todos os itens e colocar num prontuário só, né? Junto com o diagrama. Sim, então, você tem o diagrama pneumático, o diagrama hidráulico, o diagrama elétrico. Então, todo o conjunto montado num item só e fecha o caderno e já era. Tá isso que tá adequado. Então... Não é tão simples assim, mas é assim. O pessoal fala, né? Adequação. A gente sempre fala também das 4 etapas aí, da apreciação de risco, projeto, as intervenções e a validação, né? Mas é o seguinte, quando a gente fala, parece simples, né? Mas assim, o período, a parte mais rápida aí, cara, é a apreciação de risco. Sim. Uma das mais rápidas é a validação no final. Mas aí, entre projeto e execução, tem muitas variáveis, né? Tem muita coisa porque ali. a máquina tem que estar parada. Sim. Isso aí já é um empecilho. Né? Tem algumas fábricas que não conseguem se programar para parar 5 dias. Né? Porque não é rápido. Sim, não A instalação dependendo do tamanho da máquina, é lento para fazer, é difícil, né? O acesso é horrível. Né? Então tem que ter uma intervenção grande. Se falar de 5, 7 dias uma máquina parada, o cara dá um pulo dessa altura. Exatamente. Eu não posso parar 7 dias. Tô pagando e ainda tá parando? Então, muitas vezes é uma briga entre o pessoal de segurança e a produção. Sim. A produção não quer parar. Né? Então, você encaixar ali... E quando você encaixa uma data, não é só você que está entrando. Sim. Né? O cara tá entrando com elétrica, você entra com hidráulico, outro e ele vai querer fazer uma outra manutenção, ele vai querer... E um acaba atrapalhando o outro. Né? E uma vez feita a intervenção, cara, para voltar atrás, então começou, termina. Termina, né? Não tem aquela, tipo, vamos montar o bloco. Depois, numa outra parada, a gente faz alguma... parada, o montar o bloco, o que dá para fazer é fixar ele num local. Sim. Só. Não dá para fazer interligação de tubo, né? Você fez intervenção de tubo, já era. Não tem para onde correr. Tem que fazer e acabar.
né? Sim, Deu alguma coisa errada. Pode acontecer? Pode. pode. Vai ter que arrumar. Vai mais um dia, vai mais 2, vai mais 3, vai ter que dar Tem que pôr solução pra para aquilo. rodar Tem ali que que eu pôr para com o rodar. bloco, né? Exatamente. Então, a montagem não é rápida, né? É lenta, mas faz parte. Né? É. Tem que adequar, não tem o que fazer. Cara, é lei, né? Assim, quando a gente fala de NR12, gente, não é opção. Não tem mais opção. Ah, você pode postergar. Pode, mas aí eu acho, eu acredito que já é um ponto que, assim, quando você começa a postergar, que nem você falou, tem gente que faz as camadas, faz elétrica, faz isso, faz aquilo, tá tudo bem. O equipamento não está adequado. Se deixar a hidráulica e o cara tem uma quantidade, por exemplo, uma linha de injetora, ou prensa, ou dobradeira muito grande, ele Uhum. vai deixar as maiores intervenções para o final. É isso. E o custo maior, tudo para o final. É. Entendeu? Se ele tem uma fiscalização e dá um Uhum. prazo para ele, fala, ó, já que você fez todas as adequações, falta pouquinho, então eu te dou 2 meses. E outra, né? Você falou de prazo. Hoje ainda nós temos praticamente quase todos os blocos à pronta entrega. Mas você pegava um período atrás, era 120 dias para vir as válvulas monitoradas, Nossa. mais a fabricação do bloco. Então, você tem que se programar com muita antecedência. Hoje não, hoje ficou muito mais fácil. Tem tudo no estoque, porque o volume vem crescendo, vem aumentando. Sim. Então, e a reposição começou também, porque tem cliente que vem montando há 8 anos atrás. Sim. Então, agora começou a reposição, né? Agora começou a danificar, começou a ter troca. Então, todo mundo tem que se mexer e colocar o item em estoque. Mas há um tempo atrás, você tinha que programar Tá muito. tendo procura, né? Tá tendo procura. Eu fui na FEIMEC semana passada, eu estive lá na FEIMEC, a Feira da Mecânica, e falei com o pessoal da TecnoSafe lá, o Ronald, e ele me falou que passou pelo stand lá da TecnoSafe um alto volume de pessoas querendo adequar as máquinas. Uhum. E aí eu falei com ele, cara, pode ser decorrência, né, duas coisas. Uma, fiscalização, porque Sim, tá apertando, sim. e outra, conscientização também de segurança, porque não pode fugir, não vai ter onde fugir. E tem cliente que pega na dor, né? Exatamente. Porque se tem um acidente na planta, Ali já fecha a fábrica. fecha. E a gente pegou vários clientes com adequação, do cliente desesperado para fazer para ontem por conta disso. Fecha, cara, fecha, porque, assim, nós temos clientes que nós estamos fechando agora, falam, mas eu tenho auditoria tal dia. Uhum. Sabe, a auditoria, né? Mas uma auditoria interna, um negócio mais tranquilo, auditoria de NR12. Uhum. Por quê? Porque isso, se for um pessoal externo, cara, Eu tenho um se cliente. não tá cumprindo o cronograma. Eu tenho um cliente que ele já tinha feito a parte de fora, de chaparia. Ele já tinha feito a parte elétrica, do bimanual e da cortina. E ele não tinha adequado a hidráulica, foi deixando para o final. E aí o eletricista foi regular a régua. E o cara pegou e acionou e pegou o came da régua, pegou o dedo do cara. Não fez nada, assim, né? Graças a Deus foi só, não sei se foi, tirou Puxação aí. a unha. Não, deu um BOzinho na É. unha, mas não perdeu o dedo, nada, mas num came, num barramentinho na lateral de uma prensinha pequenininha, Pequena. prensa de 20 toneladas. E já era. Entrou no sindicato, entendeu? Então, quase que fechou a fábrica por conta disso, porque a adequação não estava completa. Aí a gente entrou com a montagem rápida de adequação para liberar o Ministério Público, senão tinha lacrado a fábrica. Então, Mas detalhe que você vai deixando, né? Toda enclausurada, quando que você ia imaginar que o cara ia pegar o dedo num came, Puxa. né? E já tinha, mas ele já tinha algum cronograma registrado no Não, Ministério do tinha, Trabalho? Já tinha. tinha. Tá. Tinha, mas teve que antecipar. É. Teve jeito. É verdade. Bom, e a parte de fabricante de máquina aí? Vocês atendem também? Por exemplo, o cara tem um projetinho lá de uma prensa e ele tem um projeto da parte hidráulica. Vocês entram com essa montagem também e parte de materiais? Os fabricantes de máquinas já são unidades contínuas, né? Onde tem uma programação, às vezes mensal ou anual, que seja. A gente atua também nessa área, praticamente em fabricação de unidades e cilindros. Legal. Né? Não pega a parte de montagem, não pega a parte de reforma, é bem pontual, mas a gente atua também normal, ou executando projetos, ou com projetos
já prontos dos próprios fabricantes, Fornecendo os produtos, fornecendo produto. Produto menos, mas seria. mas o serviço mesmo. Não, mas o produto que eu falo é peça de spare parts, assim, não. Ah, entendi. Mas é unidade hidráulica e cilindro, basicamente. Ah, entendeu. Porque o cara tá fabricando uma máquina, ele precisa do agregado. Certo. Né? Então a gente tem bastante cliente, bastante fabricante de máquina que precisa dessa unidade do cilindro para fazer uma movimentação, enfim. E aí a gente vem fornecendo bastante. Né? A gente tem preço para isso. Antigamente tinha uma certa. Um certo problema com relação aos fabricantes, porque eles estavam muito voltados direto para a fábrica. Tipo, a Eaton fornecia direto, Ah, entendeu. a Danfoss fornecia direto, a Rex Sim, fornece sim. direto, não por intermédio de um Do distribuidor. distribuidor. Isso aí vem mudando. Né? Hoje as fábricas elas não conseguem ter uma demanda para atendimento desses fabricantes. E com o distribuidor tem muito mais suporte, né? Muito. É ou não é? E agilidade. Exatamente. Né? Hoje você pede um projeto para a fábrica, eles demoram 60 dias para executar. A gente faz em uma semana. Sim. Né? Então, assim, mudou muito. Né? Para nós, nossa, foi uma mudança muito boa. E o atendimento no cliente também é o que ele espera, né? Dentro do prazo que realmente ele necessita. Então, a gente fala de um projeto pronto em 30 dias, né? Entregue, né? Projetado, montado, testado e entregue em 30 dias. Uma fábrica não consegue fazer isso nunca. Sim, sim. 60 dias para fazer o desenho, para mandar pro cara para provar. É verdade. Entendeu? Então, mudou muito. Essa parte de unidade hidráulica, eu tenho até, acho que foi um case que fizeram numa empresa e até a gente estava fazendo uma movimentação de máquina lá, uma desmontagem e montagem, o pessoal passou pra gente. A unidade hidráulica estava tendo muito aquecimento, né? Uhum. Tava tendo muito aquecimento. Aí foi indicado instalar um trocador de calor. É padrão isso ou não? Não. Não é padrão. Cai de novo naquele caso da causa raiz. Ah, entendi. Né? Todo mundo vai no trocador porque é o paliativo que funciona. Né? Ele vai diminuir? Vai. Mas qual que é a causa? Por que ele tá Por aquecendo? que tá aquecendo? Então, às Eu vezes. não tenho que refrigerar se eu achar o que tá aquecendo, né? Então, às vezes, uma aplicação errada de uma bomba de engrenagem que o cara montou e poderia ter montado uma bomba de pistão, né? A solução para ele é colocar o trocador. Então, para todo mundo do mercado, aqueceu, putz, vamos colocar um trocador. Mas não vai atrás da causa. Né? E não tem um parceiro que fala, cara, vê para mim o porquê que tá aquecendo. Né? Então, muitas vezes ele já sugere a instalação. Tem alguns clientes que a gente está mais próximo, que às vezes o cara fala, pô, orça um trocador para mim. Mas por que? O seu furou? Não, é aplicação nova. Por que você vai usar o trocador? Vamos entender o caso? Sim, sim. Porque às vezes não, Um gasto desnecessário, o cara vai talvez. puxar infra de água, né? Porque trocador de calor aral ali Sim. a eficiência dele é muito baixa. Tem que ter no mínimo uma torre, né? Então as empresas grandes a maioria tem, né? Já tem um central de água gelada ali, né? Mas ele tem que puxar infra para a máquina, às vezes a máquina não tem a tubulação próxima, né? Não é barato. Né? O trocador de calor também Isolação térmica da tubulação não e é tudo um mais. item barato. Hoje a tecnologia ajudou bastante, porque antigamente usava só casco-tubo. Hoje você tem uns trocadores de placa abrasada que ele tem uma área de troca excelente. Eu já vi esses de placa. Então a gente fornece muito, né? Trocador de placa abrasada. A área de troca dele é sensacional, mas colocado, deve ser colocado onde tem necessidade. Então, você pega uma unidade hidráulica, o cara trabalha 24 horas por dia, onde ela vai ficar um período enorme pressurizada. Aquecimento é pressurização. Ou mal dimensionamento, né? Sim. Mas pressurizou, vai aquecer. Então aí sim o trocador é bem-vindo. Mas isso tem que vir dentro de um projeto, né? Não um paliativo para resolver um problema pontual. E muitas vezes a máquina antes não aquecia. Né? Muitas vezes o cara não tinha esse problema de aquecimento. Começou a aquecer, bota trocador. Mas o que ocorreu nesse período que antes não aquecia e agora começou a aquecer? Sim. Causa raiz. Exatamente. E ninguém vai. Né? Ninguém segue essa linha de raciocínio, muito pouco. Você tocamos no assunto trocador aí, vamos até bater um papo sobre isso. Eu fiz bastante manutenção preventiva em trocador casco-tubo, quando eu trabalhava com manutenção.
Porque ele é mais fácil. Você desmonta ali, arranca Varetar? as varetas ali no meio dele, o miolo dele, e faz a limpeza, né? Uhum. O das placas, ele é blindado, né? Você não desmonta, Blindado. né? Não tem o que fazer. É, então. Ah, inclusive, uma coisa que o pessoal não vem fazendo, a gente, sempre que a gente fornece as unidades com placa abrasada, e a maioria tá indo com placa abrasada, a gente pede para colocar um filtro Y na Na entrada entrada. da água. Isso aí ajuda bastante, É, porque a gente vê qualidade da água, né? o pessoal perdendo o trocador, né? Achando que o trocador é ruim, e na verdade é a água dele que é ruim, né? A própria tubulação dele já tá. Sim, encrostada, né? Exato. E aí, meu. E outra, a água não desmineralizada. Olha, é um trava-língua, né? Mineral. Olha, tá travando a língua. Mas com o minério, a Sim. água com minério, ela já traz isso, né? Uhum. Ela encrosta os tubos e Não, traz impureza e o tubo galvanizado, com o tempo, ele vai oxidando mesmo. Ele vai, né, ele vai criando uma. Sim, oxidação ali é. Isso aí vai para o sistema. Né? Por mais que o sistema não é o hidráulico, é o sistema de trocador de calor. Sim, sim. Mas tem dois problemas aí, sério. O primeiro é entupimento. E o segundo é o rompimento. Porque se uma placa lá estourar, Mistura no óleo ali. a água no óleo, meu, ferrou. Então, hoje nós temos já, até falando um pouco da indústria 4.0 que você tocou, nós temos alguns filtros da linha da Discase que ela tem um monitoramento de umidade via Bluetooth. Então, Legal. a saturação do filtro a gente consegue monitorar Monitorar. via app. Isso Tá. aí a gente vem fornecendo bastante, tá? Já está no mercado, não tem um custo alto. E quando tem uma quebra de um trocador, né, que tem aí um trocador furado, a saturação sobe muito alta e você consegue pegar no app. Então você Legal. consegue intervir antes da bomba estourar, porque a consequência misturou água no Sim. óleo e estoura a bomba. Estoura bom, velho. Né? E uma coisa que vem mudando bastante também, inclusive nas nossas unidades hidráulicas, vamos falar que 90% das unidades que a gente fornece, os filtros de ar a gente coloca com sílica. E era uma situação que até um tempo atrás ninguém usava. Né? Sílica por causa da umidade? Por causa da umidade. Ah, tá. Né? Porque o óleo, né, na hidráulica, você tem duas situações que vai totalmente contra a vida útil. É a particulado, que a gente já conversou um pouco aí sobre isso, Sim. e umidade. São as duas situações. Né? Entendendo que o óleo está dentro da especificação técnica dele, né, com viscosidade, com densidade, né, oxidação, umidade e o particulado são os dois itens principais. E ninguém tá nem aí para umidade. Sim. Né? O pessoal Passa despercebido. começou a cuidar um pouco do particulado, mas a umidade ainda é um vilãozinho aí que para reservatórios grandes, como você tem condensação, né, do próprio tanque, por ser grande, né, essa quebra de temperatura, de dia tá 38 graus, à noite cai para 14, né? E aí você tem a própria umidade do ar fora. Meu, quem que segura isso? Né? Na hora que a bomba tá succionando, todo o ar de fora tá entrando para dentro do tanque. Quem filtra isso? Né? Filtra só o particulado e a umidade. A gente pega N reservatórios que você passa a mão na parte de baixo do tanque, meu, tá tudo oxidado. É a umidade que não é cuidada, que não é tratada. Né? Então, um filtro de ar, às vezes o pessoal não dá muita bola, né? Tá ali meio que esquecido. A gente até brinca. Que ele fala, cara, às vezes o cara nada contra, né? Mas às vezes o cara tem um carro antigo, lá tem um ninho velho, ele troca o filtro de ar do carro, né? Troca sim, troca não. Aí o cara tem uma máquina de 2 milhões e não troca um filtro de ar. Muitas vezes não sabe que aquele bocal é um filtro de ar, tem isso. Então um pouco é cultural, né? Um pouco vai de quem tá atendendo ele e fala, cara, isso aqui não é um bocal, não é uma tampa, é um filtro esse cara. Porque muitas vezes o filtro tá lá blindado e o cara não enxerga que tem um filtro ali dentro. Né? Ele não troca, não tem culturalmente, o Brasil é horrível com relação a isso. Ele é aberto ali para troca de calor, por causa dos vapores em suspensão ali? Porque senão vira uma panela de pressão. Sim. Ali você tem ar, quando o fluido volta para o reservatório, você tem ar saindo. Quando a bomba está succionando, você tem ar entrando. Sim. Então ele fica fazendo uma troca com o ambiente externo e interno o tempo todo. Né? E quem filtra esse ar? Tem que ter esse filtro. Então, hoje você tem esse filtro com particulado de 3 micra. Né? Então,
filtração bem fina. Explica pra galera de um modo, assim, é a tampa. Explica. É É a a tampa do reservatório, gente. É a tampa do O reservatório, que é o filtro, filtro de ar. tem a unidade hidráulica, Aham. onde você repõe ali, tá? Eu descobri hoje também. Ó, Também pra você ver. também achava que era a tampa, né? Tá vendo que eu sou verdadeiro aqui, hein? Não minto, não. Eu trabalho com manutenção, mas tem um especialista hidráulico aqui, né? Mas a maioria não sabe. É, né? A maioria não sabe, acha que é tampa. A tampa da unidade hidráulica é um filtro, gente. É um filtro. Essa tampa preta, que vem mudando dia a dia, que ela tá ficando para trás, dentro dela tem um filtro de papel, como tem no nosso carro. Só que Sim. ela é blindada, né? Se você virar a tampa, você vai ver que embaixo dela tem vários furos, justamente para o ar entrar dentro daquele filtro e ir pro tanque. Só que aí é uma filtração nominal, é um filtro de papel com uma eficiência muito ruim, né? Aquilo ali não segura nada. E aí Só para inglês ver. um pouco de umidade que tem papel e umidade não rola. Então o filtro já vai para o espaço, se é um ambiente, né, que tem um problema de umidade, aquele filtro satura muito rápido, né? Então essa parte de filtração de respiradores vem crescendo absurdo. Legal. E tá tudo relacionado à vida útil do equipamento. Então às vezes o cara fala, pô, mas eu vou gastar R$600 de um filtro de ar. Então você prefere gastar 600 de um filtro de ar ou 20 de uma bomba? Encher de impureza no óleo para você pagar a bomba depois. Então, isso vem mudando muito, né? A gente vem ajudando bastante clientes com relação a isso. As nossas unidades já saem assim, porque não adianta também a gente apontar o dedo no cliente, sendo que as nossas unidades não saem dessa forma. Então, sim. essa tampa que você está comentando, raramente a gente fornece, em último caso, né? Ah, mas isso aí agrega custo. Agrega. Mas eu prefiro entregar com... Vai compensar no custo-benefício, né? Vai e outra, não é só isso. É um produto premium. Sim. Ele vai estar tranquilo com relação à particulado, ele vai estar tranquilo com relação à umidade. Então, não adianta a gente entregar por entregar. Sim, claro. Tem que levar uma solução, né, gente? E quando o filtro vai com sílica, aí ele descaracteriza aquela coisa da tampa. Porque ele bate o olho e fala, isso aqui não é uma tampa, é um filtro. Ah, tá. No entanto, às vezes acontece do cara falar assim, pô, mas você mandou um filtro aqui, eu abasteço por onde? E a parte de baixo é igual, só que ele não se toca, né? Ele fala, pô, eu tô vendo um filtro aqui, mas por onde eu abasteço? Então, se você tirar aquele filtro, é o mesmo bocal da tampa. Ali, né? E tirando isso também hoje, a gente vem fornecendo bastante blindagens de tanque, onde você tem em cima você tem um filtro, embaixo você tem um suporte, que é um adaptador, e o engate rápido. Então hoje as empresas vêm buscando bastante o cara abastecer sem tirar o filtro fora. Isso é o melhor dos mundos. Isso aí é o... Legal. Todo mundo deveria abastecer dessa forma. Não então, mexe ali na... Não abre o tanque. Não abre, né? Ele tem um engate rápido nesse suporte que a gente fornece, é um adaptador. Tem um engate rápido ali, a unidade de transferência dele tem que ter esse mesmo adaptador. Então vai ficar um lado macho na unidade hidráulica, vai ficar o lado fêmea na unidade de transferência. Ele engata lá e abastece. Isso aí é o melhor que... Sim, melhor dos mundos. Exato. É difícil chegar nisso, mas tem bastante gente trabalhando para que isso aconteça. A gente estava comentando aí da parte de hidráulica que gera potência, mas eu trabalhava, né? Trabalho com manutenção, trabalhava também, e tinha as unidades de lubrificação, né? Que tem uma bomba, tem um filtro, só que o óleo não é pressurizado da forma para gerar potência, né? Para gerar trabalho. Não. Mas tem trocador de calor por causa que o próprio óleo trocava o calor das engrenagens ali, né? Exato. E ele, por os rolamentos, né? Aquele atrito ali, ele levava lá o trocador e acontecia de furar o casco-tubo. Sim. A gente chegava na unidade, assim, tava girando, viu o óleo meio claro, falava, caramba. Tem água. Cara, ia ver, tinha que tirar o trocador, tirar todo o óleo, limpar toda a caixa de engrenagem da máquina. As máquinas que nós trabalhávamos, né, impressora offset, né, e muito grande, então elas tinham umas guardas bem fáceis de tirar. Então, você tirava de cima, de baixo, você já tinha acesso ali ao tanque de óleo. Não sei se era bom ou se era ruim, porque às vezes o operador deixava cair até pano É ruim. no óleo, pra você ter uma ideia. Sim, é ruim. Então a gente tinha que drenar todo aquele óleo, limpar e tudo mais.
E, inclusive, cara, você acredita que uma vez chegou até pegar fogo? Caramba. Gerou tanto calor que Uhum. chegou. Aí a gente não sabe se o óleo estava muito quente e aí teve um ponto de ignição lá, uma centelha elétrica, né? Que tinha um Sim. pressostato lá. Pode ser que faiscou E e pegou. pegou. Mas, cara, chegou até pegar fogo. Essa parte de, não só da lubrificação, né? Esse cuidado com o óleo aí é um conjunto. Não adianta. Hoje você tem N tipos de óleo. Muitas vezes o cliente não está trabalhando com óleo adequado, Sim, né? Você pega em siderurgia, hoje todo mundo está trabalhando com quinto lubrique. Não pega fogo. Então, é o óleo adequado para aquela aplicação, né? De repente ele está trabalhando com 68, ele deveria trabalhar com óleo sintético. Ele comprou 68 porque é mais barato. exatamente. Então tem que entender todo um conceito, porque bastante empresa vai no mais trivial, né? Não vai no fácil. Vai no fácil. É. E às vezes, na spec, na especificação lá do fornecedor da máquina, do fabricante, não tá esse óleo, né? Uhum. Tá E, pedindo um outro óleo em e específico. isso também é um item que tem que tomar cuidado. Você pega todas as máquinas que vêm da Europa, todas eles colocam que a aplicação do óleo tem que trabalhar com o ISO VG 46 ou 32. Só que a gente está no Brasil, a gente não está na Alemanha, a gente não está na Suécia. Lá você tem temperaturas muito baixas, aqui não, país tropical, alto, temperaturas altas. Então, muita gente fala, pô, eu tô trabalhando aqui com 32, numa temperatura aqui de externa da Fabril de 40 graus, o óleo vira uma água. E o cliente não troca. Ele continua com 32 porque é a especificação técnica de fora, né? Então é outro item que a gente passa bastante, pessoal. Cara, passa um e-mail, se tá na garantia ainda. Se não tá, já troca direto. Eu Troca. falo para trocar e eu ponho o meu na reta. Uhum. Troca por minha conta e risco. Mas se tá na garantia, manda um e-mail para a fábrica solicitando a permanência da garantia, fazendo a troca. Sim. Porque no Brasil é 68, cara. Ou pede uma indicação deles, né? Pra Não, países mais a quentes e tal. indicação dele vai ser 32 e 46, mas ele não sabe que a gente tá no Brasil. Ele não sabe para onde foi a máquina. Ah, entendeu. Então, é uma indicação global. Sim, Mas se você passa um e-mail explicando aonde você tá sim, e sim, qual sim. a situação, de repente o fabricante fala, cara, pode fazer a troca, Faz a liberação, né? faz um e-mail e troca a bateria de óleo. É mais barato 68, é melhor para o uso da hidráulica, porque ele não vira uma água, né? Tem menos perda, tem menos vazamento, né? Menos perda que eu falo com relação ao vazamento interno, porque o óleo, Sim. quanto mais fino, teoricamente, pior Tem é. tendência a vazar mais, né? Mas tem algumas particularidades, né? Não vou falar, mas isso 100% das máquinas? Não. Cada caso É um é caso. um caso. A gente pega, por exemplo, máquinas laboratoriais onde você tem servo. Meu, você colocar 68 para trabalhar com servo, ela diminui a velocidade, Sim, sim. né? Então, É. então não, então tem que ser 46. Mas eu tô falando, no geral, a gente vê muito as fábricas trabalharem com óleo fino sem necessidade, porque não tem conhecimento. Sim. Então, essa troca, né, entre fornecedor e cliente é muito importante. Essa parte técnica é muito importante. Então, e aí a gente vai naquele caso do que a gente falou, né? Às vezes o cara prefere o fabricante lá, tal, mas ele tem um distribuidor aqui perto que tem um puta de um suporte, né? Sim, Como a SSI aí, que pode dar uma ajuda para ele até. Porque às vezes as pessoas pensam que tudo tem um custo. Gente, informação, né? Se você é parceiro, se você. Informação, você tem isso aí de forma gratuita. E um suporte técnico aí, e outra, esclarecimentos, né? na parte hidráulica, a gente sempre fala, busca distribuidores, não representantes. Sim, Tem uma diferença muito grande, porque por detrás da SSI, cara, tem uma Danfoss que é gigantesca. Você pode ligar lá o dia que você quiser, falar com quem você quiser, todo mundo conhece a SSI. Se acontecer alguma coisa com a SSI, tem uma puta de uma empresa por detrás. sim, Por detrás da SSI tem uma Discase. Por detrás da SSI tem uma Atos. Então tem uma Eaton na Alemanha. Então a segurança do que a gente está passando é uma informação válida, é uma informação concreta, é muito grande. Agora você pega o cara que abriu a empresinha, nada contra, tá? sim. Que abriu a empresinha dele lá na esquina. Meu, quem tá por detrás dele? Quem vai dar o suporte, Quem né? que dá, se acontecer alguma coisa, exato, quem que vai dar o suporte? Para quem que você liga?
né? Aconteceu alguma coisa, quem que é o fabricante que está por trás? O cara é distribuidor de verdade? Porque às vezes acontece muito da gente passar uma proposta, mas eu consegui mais em conta de fulano. Mas o cara não é distribuidor, como que ele conseguiu esse valor? Sim. Entendeu? Ele nem pode comprar da Danfoss ou, né, dos outros fabricantes que eu indiquei, né, que eu acabei de falar, que eu citei. Então, como que ele conseguiu ter um valor mais em conta que o meu? Que você tá direto com... Exato, eu sou o distribuidor, eu não consigo o preço que o cara consegue. É meio... Então, tem coisa Tem errada. alguma coisa oculta aí. Né? Exato. Então, a gente sempre pede para que os clientes peçam cartas de distribuição, tá? Isso também está relacionado à garantia. Todos os fabricantes de hidráulica dão garantia de 12 meses, isso é importantíssimo, quase ninguém vai atrás disso. Então, pede em carta, pede orientação, né? Verifica realmente se tem procedência, vai até a empresa, venha conhecer a SSI, venha conhecer a DAP, venha conhecer a estrutura, Sim, claro. para entender que o que está por detrás, né? Isso é importantíssimo, né? Conhecer realmente o fornecedor. E tem que pesquisar a credibilidade das empresas, né? No Exato. mercado. Eu falo sempre pro pessoal aqui, nosso pessoal comercial, cara, o pessoal tá achando o preço alto, tá achando isso. Já equalizou tecnicamente? Já. Então vamos lá. Quantos cases o nosso concorrente tem para apresentar de máquinas parecidas que ele fez e tá rodando e deu certo? Sim. Quantas máquinas ele transferiu? Por exemplo, daqui a gente transferiu há pouco tempo numa máquina de 80 toneladas, fizemos a transferência dela daqui de Itatiba, lá para Botucatu e tá rodando. Então, tem que apresentar alguns cases, tem que mostrar também o que... Porque assim, a tecnologia veio para ajudar, não é? Sim. E a gente, né, distribui conhecimento, vem aqui no podcast, fala tudo, mas vocês também têm que ter esse discernimento de pesquisar a autoridade, pesquisar, né, a comprovação técnica das empresas para equalizar banana com banana, né? Porque senão o preço vai ficar diferente mesmo. Isso aí, positivo, perfeito. Equalizar aí. Então, estamos chegando aqui ao final. Muito obrigado, Ricardo, foi de grande valia. Eu que agradeço. Distribuiu muito conhecimento aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom ter esse bate-papo aí, como você disse no início, como se fosse um boteco mesmo aí, exatamente. A gente conversando. A hidráulica dá pra gente ficar aí o dia todo falando, tem muita coisa legal pra conversar. Vai ter mais oportunidade, cara. Quando tiver algum tema específico e quiser contatar a gente, fica à vontade, estamos aí à disposição. E, mais uma vez, parabenizar aí pela atitude, pela postura, né, de estar levando aí pro pessoal esse monte de informação bacana. Legal. A gente vai ter mais oportunidade, vamos falar de válvula, vamos falar de central hidráulica, vamos de unidade hidráulica, vamos falar de muito aqui. Pessoal, não se esqueçam, hein? Ó, esse podcast aqui tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, no Google Podcast, mas você precisa já se inscrever aí. Você que tá aqui no YouTube, já se inscreva. Ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí, porque vai ter convidados do nível do Ricardo aqui, ó, que são doutores no assunto aí, os caras manjam muito e vêm aqui de bom grado compartilhar com vocês. Então, faça aí um gesto de gratidão também. Já vai lá e se inscreve e compartilha aí com o pessoal, porque se não ajudar você, vai ajudar outras pessoas da indústria aí, porque são soluções e o Dapcast, o intuito do Dapcast é levar soluções para vocês, levar como vencer os desafios diários aí, seja na hidráulica, seja na NR12, seja na montagem de máquinas, equipamentos, em tudo aí. Tá legal? Isso aí. Bacana. Obrigado de novo. Obrigado, valeu. Até a próxima. Um abraço.